Olá, bom dia, programa Pedra Angular de volta com vocês. É uma satisfação maravilhosa e tremenda poder estar de volta na apresentação deste programa. Eu sou o irmão Gutenberg e estou sempre com vocês na apresentação deste programa. Programa este que tem a finalidade de transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para denegrir ninguém, não estamos aqui para falar mal de ninguém. Nós simplesmente pregamos a verdade. Sabemos que a verdade fere e dói. A verdade, ela mexe com o sistema religioso. Então, quando você propaga a verdade, aquilo vai causar um alvoroço nas pessoas, porque aquilo vai ferir. Mas é necessário ferir-te com a verdade do que propagar-te mentiras que te levará à perdição. Nós estamos ao vivo agora pelo Facebook. Este programa está todos os dias no ar através da Pedra Branca FM. E estamos ao vivo no Facebook. E este vídeo estará no nosso canal no YouTube para você assistir quando quiser. Então, nós estamos seguindo aqui uma série maravilhosa, que é a série da semente da serpente, a revelação das Escrituras que foi perdida ao longo dos séculos e necessitou Deus levantar um profeta vindicado para nos levar de volta à palavra original, para trazer a revelação das Escrituras de forma clara, mostrando-nos a verdade das Escrituras sem arrodeios, um verdadeiro profeta levantado por Deus para esta geração, para trazer de volta o legado dos apóstolos que deixaram para nós, colocando todas as coisas na ordem e trazendo de volta as doutrinas que os apóstolos pregaram. Assim como o apóstolo Paulo disse: se mesmo o anjo do céu vindo vos pregue outro evangelho além do que eu tenho anunciado, seja anátema. E esse profeta disse: eu preguei o que Paulo pregou. Então nós estamos seguros, estamos convictos. Eu tenho convicção do que eu estou falando porque eu estou seguro. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou baseado naquilo que um profeta falou. Então isto me dá segurança e certeza daquilo que estou falando. Mas fique conosco até o final da programação. Você que está do outro lado através do rádio, você que está no Facebook agora, fique conosco através desta programação até o final, que você será ricamente abençoado. Nós vamos continuar a nossa série e nós vamos falar das duas sementes, as características das duas sementes. Porque a gente herda traços dos nossos pais. A gente sabe que o DNA é uma molécula presente no núcleo das células que carrega toda a nossa informação genética. É como um computador, um software, que tem ali todas as informações. E isso aí nos dá traços característicos de quem somos. Veja só, nós temos que ter os traços característicos de quem somos no natural e também no espiritual, dependendo de que semente você é, porque o que vale é a natureza da semente. Observe, se você pegar hoje uma semente de feijão e uma semente de uma erva daninha e você plantar, todas as duas sementes, elas vão gozar do mesmo sol e da mesma chuva. Elas vão usufruir disto porque é lei natural. Então por isso que você tem, as pessoas às vezes perguntam por que as pessoas recebem isso e aquilo, recebem bênçãos. Ora, bênçãos não estão restritas a pessoa ser crente. Não estão restritas a alguém, a alguma pessoa, ou é dada a alguns e outros não. Assim como a chuva cai para todos, para bons e maus, e o sol ilumina a todos, bons e maus, as bênçãos de Deus, ela vem sobre todas as pessoas. Veja só,
A própria Bíblia diz que Deus é misericordioso até para os ingratos e maus. Então veja, mas o que importa é a natureza da semente. O que ela vai brotar dependerá da sua natureza. Então o que vale é a natureza da semente no espiritual. De quem esta semente veio? Porque Jesus diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada e lançada no fogo. E quem semeou o joio foi quem? O inimigo. Então aí nós temos duas sementes, Caim e Abel. Uma semente do maligno, tendo como pai natural a serpente, e uma semente de Deus, tendo como pai natural Adão. Então é filho de Deus. Embora a gente saiba que Abel, a vida de Abel foi só um sopro, a gente sabe que a própria palavra Abel quer dizer sopro. Então ele morreu, mas Deus levantou outro descendente para Adão, da linhagem de Adão, que foi Sete. Uma vez que Abel simboliza a morte de Cristo e Sete simboliza a ressurreição de Cristo. A Bíblia ela é escrita em tipo, símbolos, parábolas e metáforas. Não se pode entender a Bíblia literal, de forma literal. Você tem que ver Cristo quando você ler a Bíblia, você tem que ver Cristo ali. Então, em Abel, nós vemos, como o profeta falou, a morte de Cristo. Em Sete, nós vemos a ressurreição de Cristo. Como isto é maravilhoso. Mas deixa eu ler a Escritura para a gente fixar a nossa base de hoje. E no passar do tempo, Gênesis 4:3. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe da primícia e da gordura do seu rebanho. E o Senhor atentou Deus para Abel e para a sua oferta, mas para Caim não atentou, e nem para a sua oferta. E Caim ficou muito irado, e seu semblante descaiu. Observe, nós vamos parar aqui. Aqui nós temos as duas sementes, como nós viemos falando, como estávamos falando nos programas anteriores. Como falamos nos programas anteriores dessas duas sementes, Caim e Abel. Caim, filho do maligno, Abel, filho de Deus. Abel, filho de Adão, Caim, filho da serpente. Uma vez que eu já expliquei quem era a serpente que ficava entre o homem e o chimpanzé. Tenho que repeti-lo para você compreender. Um animal que falava, um animal belo, um animal que, se injetasse a sua semente, produziria uma semente no mundo. E Satanás se aproveitou das características deste animal para injetar sua semente no mundo. Uma vez que Satanás deu uma unção a este animal, entrou neste animal para realizar seu plano. Não foi Satanás que virou uma serpente, nem Satanás que falou através da serpente. Não, a serpente falava. E era um animal belo, ereto, que tinha sagacidade e astúcia. Mas vamos em frente. Então, como muitos religiosos pensam que Eva mais Adão comeram uma fruta, uma maçã, ou uma banana, ou uma pera, é assim que as pessoas pensam. Isso aí são religiosos que não conhecem a verdade. Eles são como Caim. Eles não conhecem a verdade. Então Caim era um lavrador. Então Caim foi, plantou, colheu, pegou frutas, várias frutas, e colocou diante do altar. Aqui diz a Bíblia: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor e colocou as frutas. O seu esforço próprio, aquilo que ele fez do suor do seu rosto. Você sabe que a salvação não está condicionada ao que nós fazemos, mas ao que Cristo fez por nós. Cristo suou sangue lá no jardim do Getsêmani por nós. Sofrimento foi dele. Eu tenho que aceitar o que ele fez por mim. Então Caim pegou, colocou as frutas diante do altar e disse: assim como minha mãe comeu uma fruta e deu a meu pai uma fruta, ou a meu pai não, e deu a Adão uma fruta e eles caíram,
Deixa eu retificar aqui. Ele não é filho de Adão. Veja só, ele é filho da serpente no natural e de Satanás no espiritual. Só retificando para que você compreenda. Veja. Assim como minha mãe caiu comendo a fruta, então eu vou preparar frutas, porque Deus vai aceitar, porque dívida só se paga com dívida. Então ele preparou. Mas Abel, tendo a revelação que uma mulher desvirginada derrama sangue, e que Eva derramou sangue quando foi deflorada pela serpente, então Abel pegou um animal das primícias do rebanho e colocou diante do altar. E a Bíblia ensina que o altar, você vê, para você prestar atenção, a Bíblia ensina que atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Observe, o altar de Abel era feio. Era um altar onde tinha sangue. O altar de Caim era todo florido, todo bonito. Mas Deus aceitou quem? Abel e a sua oferta. Agora observe. Hoje nós temos denominações por todos os cantos, monumentos bonitos, lindas igrejas. Mas que Deus não aceita esta adoração. Deus não recebe esta adoração. Eu digo com convicção. Porque a Bíblia ensina, em vão me adora. Ensinando doutrinas que são preceitos de homem. É uma adoração vã. E a coisa mais triste do mundo é você fazer algo e depois você saber que aquilo foi vão. Que aquilo não valeu de nada. Mas que pena que vão ver tarde demais. Eu estou anunciando a verdade para que você abra os olhos e veja a verdade e comece a fazer a adoração certa. Você que está do outro lado. Observe. Então disse assim: atentou Deus para Abel e a sua oferta. Por quê? Porque foi feita com a revelação, com a verdade. Dívida só se paga com dívida. Ele derramou sangue sobre o altar e ofereceu o melhor para Deus. Agora, uma coisa que eu quero dizer para você. Deus, para poder aceitar a tua oferta, Ele primeiro tem que te aceitar. Observe a sequência das Escrituras. E aceitou Deus a Abel e depois a sua oferta. Primeiro Ele tem que te aceitar para depois aceitar a tua oferta. Deus não é um Deus que você vai barganhar com Ele. Que você vai usar de barganha para poder conseguir algo de Deus, para Deus te aceitar. Não. Primeiro Ele tem que te aceitar. E para Ele te aceitar, você tem que fazer o correto. Você tem que dar a adoração correta. Você tem que estar na revelação da palavra. De forma correta. Então observe. Atentou Deus para Abel e a sua oferta. Primeiro o ofertante, depois a oferta do ofertante. Deus olha primeiro para quê? Para o adorador e não para a adoração. Deus procura adoradores e não adoração. Deus procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Primeiro o adorador, depois a adoração. Para Ele aceitar a tua adoração, Ele primeiro precisa te aceitar. Deus olha para o cantor e não para a música do cantor. Primeiro aquele que louva, para depois o louvor que ele está oferecendo. Observe, se Deus não te aceitar, Ele jamais aceita teu louvor. Se Deus não te aceitar, Ele jamais aceita tua oferta. Se Deus não te aceitar, Ele jamais aceita a tua adoração. Foi o que aconteceu com Caim. E rejeitou Deus Caim e a sua oferta. Se Deus rejeita, Ele também rejeita a sua oferta. Isto é maravilhoso. Então observe só. Nós temos que viver uma vida, quando chegarmos para adorar a Deus, para primeiro Ele nos aceitar, para depois darmos a nossa adoração. Porque senão estaremos dando uma adoração vã. Em vão me adora. E Caim estava adorando em vão. Agora para você ter uma ideia. Você tem duas sementes.
Essas duas sementes foram semeadas juntas no mesmo dia. No mesmo dia que Eva teve o relacionamento com a serpente, nesse mesmo dia teve o relacionamento com Adão. Então ali estava duas sementes no ventre de Eva, semeadas. Ambas as sementes adoravam, ambas as sementes faziam petições, ambas as sementes compartilhavam do mesmo sol e da mesma chuva, mas Deus só aceitou a oferta de um, que foi Abel. É a natureza da semente que vai dizer, porque Abel, ele tinha os traços característicos do seu pai. Ele tinha a natureza de Deus, porque ele era filho de Deus no espiritual e filho de Adão na carne. Então todos os traços característicos dele era de um ser espiritual. A natureza que havia nele era a natureza de Deus, como filho de Deus. Então observe, é a natureza que faz a diferença. Mas Caim tinha a natureza do maligno. Não como Caim, que era do maligno, que assassinou seu irmão porque suas obras eram más. Ele tinha as características do seu pai carnal, animalesco, bestial. Uma característica, uma natureza má, uma natureza pecaminosa, uma natureza de assassino. Então tudo está na natureza. A natureza que tem que estar aqui dentro, ó, pulsando aqui no meu coração, na minha alma, deve ser a natureza de Deus. Então observe. Aí você tem, se você pega um porco, se você pegar um porco e der um banho nele, um banho bem dado, passar sabonete, shampoo, colônia nele, e solta ele, quando ele vê o primeiro barreiro de lama, ele vai se deitar, porque a natureza dele clama por aquilo, clama por lama. Então é a natureza da semente. Nunca olhe para o que está por fora, mas olhe o que está por dentro. É a natureza das coisas que vai dizer o que ela é. Então aí Caim foi rejeitado e rejeitada a sua oferta, porque ele tinha os traços característicos do seu pai, tanto da carne como espiritual. E o diabo é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Não se firma na verdade. Esta semente caimita não se firma na verdade. Quando eles ouvem isso aqui, eles ficam com o semblante caído, eles ficam irados. Porque este ensinamento desmascara Satanás. Então observe. Vamos aqui em frente. E Caim ficou muito irado e seu semblante descaiu. E o Senhor disse a Caim: por que está irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu procederes bem, serás aceito. Mas do contrário, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele. E cabe a você dominá-lo. Então observe. Por que está com teu semblante descaído? Se procederes bem, serás aceito. Ora, faça o culto correto, seja batizado da forma correta, em nome do Senhor Jesus Cristo, realize a ceia da forma correta. Pão asmo, vinho puro e lava-pés. Mulheres, saias dos púlpitos. Deus não te deu nenhum ofício. Se vista com honestidade, pudor e decência e modéstia. Se coloque na sua posição de mãe. Proceda da forma correta como a Bíblia ensina e você será aceito. Faça o correto. Receba um profeta na qualidade de profeta. Foi dado chance a Caim, como é dado chance a toda a humanidade.
Mesmo a esta semente errada, Deus deu chance para que esta semente não chegasse a dizer assim: eu não tive chance. Deus deu chance, mas eles não querem. Por que está com o semblante caído? Se procederes bem, serás aceito. Do contrário, o pecado jaz à porta e cabe você dominá-lo. Mas como é que domina o pecado? Com total obediência a Deus. Isto nos faz dominar o pecado. O pecado pode vir à minha porta todos os dias, mas se eu proceder como esta escritura manda, eu dominarei o pecado. Eu dominarei o pecado. Mas foi dado chance. Olhe, se você fizer o correto, a adoração correta, andar nas doutrinas corretas, como a Bíblia manda, fazer o correto, você será aceito. Você será aceito. Primeiro Deus tem que te aceitar, para depois aceitar o teu culto, a tua oferta, a tua adoração. Vamos em frente para a gente concluir. Então esta semente, toda planta que meu pai não plantou, será cortada e lançada no fogo. O joio foi semeado por quem? Pelo inimigo. Esta semente não quer a palavra revelada. Eles querem, sabe o que? Criticar, debater, zombar. É isso que eles querem fazer, porque são sementes erradas. Eles querem brigar, porque o semblante deles descai e eles ficam irados. Irado e brabo, porque a gente está falando estas coisas aqui. Mas vamos em frente. Veja só. Então, Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então os dois irmãos foram dialogando. E Caim está virado, o semblante caído, dizendo assim: por que meu culto não foi aceito? Por que, se eu fiz tão bonito, tão bem feito, eu adorei, eu clamei, eu fiz petição a ele, por que não foi aceito? Então Abel disse: você não sabe? Você não sabe. Você sabe que nossa mãe foi deflorada pela serpente. E dívida só se paga com dívida. E que nós temos a mesma mãe, mas não temos o mesmo pai. Então ele ficou brabo, irado, valente. Não é assim que eles ficam? Quando nós propagamos estas verdades. Então ele se levantou com a natureza de seu pai carnal, a serpente animalesca, sem piedade e cruel, e com a natureza do seu pai Satanás, no espiritual, homicida, se levantou e matou seu irmão. Por quê? Satanás pensou, sabe, é a única semente de Deus que tem no mundo. Então eu vou tratar em aniquilar esta semente e fica só a minha semente no mundo. Não foi isso que Satanás pensou? Observe comigo. Eu vou acabar com esta semente e vai ficar só a minha semente no mundo. Mas ele não contava que Deus iria levantar outra semente. Sabe, lá no Calvário, Satanás disse: eu vou acabar com ele. E eu acabando com ele, pronto, está terminado. Mas ele não sabia que ao terceiro dia ele iria ressurgir para a nossa vitória. Mas ele não sabia que Deus iria levantar outra semente como símbolo da ressurreição de Cristo, para nos dar, para seguir a linhagem de Deus. E eu estou aqui falando desta verdade, porque faço parte desta linhagem de Deus e estou propagando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então diz, nós temos a mesma mãe, mas não temos o mesmo pai. Aí o homem ficou irado. Irado.
se levantou sem piedade e matou seu irmão. Eles ficam irados. E se eles pudessem me tirar daqui, da Pedra Branca FM, eles tirariam hoje. Mas Deus é o meu confortador e é quem me garante aqui. Estou confiante em Deus. Louvado seja Deus. Então veja só para concluir. Eles tinham a mesma mãe, mas não tinham o mesmo pai. Observe que Isaac e Ismael, eles tinham o mesmo pai, mas não tinham a mesma mãe. Agora veja só. A graça tem a mesma mãe e tem o mesmo pai. Jacó e Esaú tinham a mesma mãe e tinham o mesmo pai. Mas ali havia Jacó, que é o símbolo da graça. Agora observe. Quando Deus gerou para nós a graça, Ele é pai e Ele é mãe. Porque El Shaddai quer dizer o Deus que tem seios. Ele é pai e é mãe. Nos deu a graça. Então, os filhos da graça têm a mesma mãe e têm o mesmo pai. Porque são filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Isto é tremendo. Isto me faz ficar religioso, como o profeta disse. Que Deus te abençoe. Eu não tenho mais tempo para continuar. Só me resta tempo para convidar você para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Você é meu convidado para estar conosco. Todos os domingos e quartas, às 19h30. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Vem estar conosco, tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Este vídeo estará no nosso canal no YouTube para você assistir quando quiser. Foi bom estar com você mais uma vez. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Compare estas coisas com as Escrituras, não vá perguntar para líderes religiosos, que eles vão te enganar. Fica com a palavra, observa a palavra, e nós estamos à inteira disposição para te responder qualquer pergunta. Que Deus te abençoe, te guarde. Um forte abraço para você.